Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E nesse podcast temos a ilustre, estou muito honrado em ter você aqui conosco, Leandro Castelo, um dos mais influentes nomes do mercado de franchise no Brasil, fundador da 300 Franchise. Acredito que a maioria das pessoas já conheçam o maior ecossistema de franquias do país. Liderou a expansão de mais de 11 mil unidades de negócios, ajudando empresas dos mais diversos segmentos a alcançar novos patamares. Reconhecido também como empreendedor em Endeavor, foi em 2018, já antes da pandemia ainda, muito bom. Sua trajetória empreendedora levou a compartilhar a visão também no TEDx Speakers. Também a autoria do livro Sonhe, Acredite e Faça, o qual inspirou milhares de pessoas em sua trajetória e determinação. Acho que determinação é uma das palavras que eu mais vi eu ouvi alguns podcasts para conseguir conversar contigo hoje e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Legal, Edu. Em primeiro lugar de tudo, muito obrigado pelo convite. Imagina. Prazer enorme, cara. Eu vinha no carro, gravei um story, falei, eu adoro conversar com empreendedores de Joinville, que foi onde eu comecei minha trajetória, né? Perfeito. E te confesso que não conhecia a Rapo, fiquei super encantado aqui com o espaço de vocês e quando você começou a me contar sobre o case da empresa, parabéns de verdade, muito bacana a trajetória de vocês. Obrigado. Inspirado muito em pessoas como você. Legal. Eu acredito que, principalmente, e a gente fala isso em estratégias realmente, quando... Eu me lembro que eu estava no início, a gente já te acompanha há um tempo, inclusive a gente teve a oportunidade de dividir o palco lá na 7X. Ah, legal, verdade. Eu fui um dos palestrantes lá também. E eu sempre olhei para empresários assim, e inclusive uma das perguntas que eu tenho aqui, eu falava assim, legal, o que eles estão vendo que eu não estou vendo? E eu ficava sempre me incomodando, e o pessoal da gestão aqui, não, para com isso. Eu falei, a gente não está vendo alguma coisa, eu só não sei dizer o que é, mas vamos ter que fuçar. E a gente sempre fazia o quê? Então vamos pegar Leonardo, vamos pegar determinados empresários e vamos falar, vamos ver o que eles estão falando, que em primeira mão não vai fazer sentido, mas daqui um pouquinho começa a fechar-se a sinapse, assim, falar, legal, então era isso que ele queria dizer. Cara, tem um ponto sobre isso que você está comentando que é super interessante, né? Tem uma frase que é a primeira frase de quando eu começo uma palestra, que é: a falta de resultado que nós temos é por alguma falta de conhecimento. Está faltando algum detalhe, alguma coisinha aqui dentro da nossa mente ou do nosso time que a gente não está fazendo. E você tocou um assunto sobre a Endeavor, e eu lembro que na época dos programas de aceleração da Endeavor, ali 2016, 2017, eu estava te falando que eu conheci muita gente perfeito, muito braba, né, que hoje é muito grande no mercado, mas que na época era pequena. E aí eu olhava para aqueles empresários, cara, vou te citar como exemplo o pessoal da RD Station. A gente estava na turma de aceleração e os caras deviam ter uns 20, 30 funcionários. E aí eu perguntei pro Bruno Guizzi assim, falei, Bruno, qual que é a sua meta? E ele pegou e me falou, cara, eu quero vender RD por 1,5 bi. E aí eu lembro que naquela época eu, enquanto industriários, né, falei, porra, cara, mas quantos funcionários que esse cara tem? 30? E eu lembro que eu me fiz essa pergunta, eu falei, ele quer vender a empresa por 1,5 bi? O que ele tá vendo que eu não tô? Porque realmente talvez essa seja a pergunta que a gente precise se fazer. Cara, quem tá fazendo alguma coisa legal, tá vendo alguma coisa que a gente não tá. Então eu também sempre fico nessa conexão, viu, Edu? Perfeito, muito bom. Essa questão do início da carreira ali, eu queria, seguindo essa linha de compartilhar desafios, a gente sabe da Ecoville, acho que pode contextualizar um pouco, acho que ela foi o início de tudo, né? Tu saiu como executivo da Coca-Cola, foi pra Ecoville, ali tu iniciou. Eu comecei minha trajetória na Coca-Cola com 19 anos de idade, então muito novo, mas eu comecei a ter cargo de gestão também muito novo. Com 22 anos eu saí de coordenador de manutenção e fui gerir minha primeira equipe de manutenção industrial. Eu sou formado em tecnologia eletromecânica, depois eu fiz engenharia de produção, depois eu fiz mecatrônica, depois eu fui para gestão comercial e eu era um cara muito bom na parte industrial.
Com 23 anos eu comandava 800 pessoas, saí da Coca com 29 anos comandando 1.200 pessoas, 1.400 pessoas quase. E naquela ocasião eu vi uma Kombi vendendo produto de limpeza na rua em São Paulo e peguei e falei, cara, tô fazendo algumas coisas muito legais na Coca-Cola, vou sair e vou profissionalizar esse mercado. Vou montar junto com o meu irmão a Natura dos produtos de limpeza. Cara, que choque de realidade. Saí de uma empresa com um budget gigantesco, né, que você trabalhava com planejamento estratégico muito estruturado, muita governança, muito processo, muito planejamento, para vir montar uma empresa que era um fundo de quintal. A Ecoville começou aqui perto ali, no Espinheiros, né, num fundo de quintal, cara. E aí você começa a ter dificuldade que a grande maioria dos empresários tem, que às vezes até os estruturados, eu vejo isso muito em franquia hoje. Tem gente que entende de planejamento estratégico e quando vai montar o seu negócio não faz o planejamento estratégico. Você estava me mostrando uma baita de uma ferramenta aqui. Perfeito. Né? A grande maioria dos empresários, cara, montam negócios pequenos, médios e grandes e não fazem plano estratégico. E a grande realidade, Edu, é que 6 meses depois eu estava dormindo no chão de um galpão porque não tinha R$400 para pagar o aluguel de uma kitnet aqui em Joinville. Caraca. Não adianta terceirizar, não adianta colocar a culpa na economia, no negócio, na política, não é nada disso. 100% da responsabilidade dos erros nossos de não ter construído um bom plano, de não ter uma boa estratégia, de não ter caixa o suficiente, né, de não ter planejado o fluxo de caixa para falta de dinheiro. E aí, cara, começava a nossa trajetória no chão de um galpão, precisando desenvolver ali alguns comportamentos, resiliência, disciplina, foco, e a gente começou a Ecoville. E foi uma época, foi em que ano mais ou menos? Isso foi 2007. Em 2007 ainda a internet engatinhava um pouco, né? Então tinha muito pouco acesso a referências. Cara, qual que era a nossa realidade? Do 2007 já tinha internet, mas era caro. Né? Tinha os tijolão lá, os celulares, mas cara, era uma coisa que a gente não tinha acesso naquela ocasião. Uma coisa que eu gosto bastante de pensar hoje, com o nível de relacionamento empresarial que eu tenho hoje, quando eu tenho uma dor, eu levanto a mão e falo assim, ô Edu, me dá um conselho aqui no que diz respeito a IA, marketing. Ligo para um cara que já fez algo legal, para um Ike Batista, para um Thiago Reis da Growth Machine. Cara, tô com uma dor aqui, me ajuda. Na ocasião, eu não tinha ninguém para pedir conselho. Eu não tinha ninguém para falar assim, cara, vai por este caminho aqui, que também é uma dor do empresário, mas isso pode ser resolvido. Você precisa se conectar dentro de um ecossistema que vai te trazer informações para você crescer o seu negócio. Só que eu tenho 18 anos empreendendo e naquela ocasião, coisas que hoje parecem ser muito evidentes, naquela ocasião eu não sabia de nada disso. E não tinha conexão, não tinha internet, não tinha conhecimento, não tinha nada. E aí, cara, você vai crescendo, mas vai batendo cabeça, né? E a referência era muito entre vocês ali, entre teu pai, teu irmão. Era eu, meu pai e meu irmão. Os três. Nós tínhamos construído um negócio de produto de limpeza e depois nós descobrimos que ele era um negócio de venda. Todos os negócios são negócio de venda. Perfeito. E só lembrando para quem está assistindo a minha formação, engenharia, trabalhando dentro de indústria. E eu não sei o que passa na cabeça das universidades de não falar para um engenheiro que um dia ele vai ter que vender ou um projeto, ou uma ideia, ou que ele vai ter que sentar na frente de alguém, porque as universidades não trabalham a disciplina venda, que é importante em tudo na vida, é importante nos negócios. Perfeito. Então, cara, a gente começou a bater muita cabeça, porque tinha construído uma empresa de produto de limpeza e não conseguia colocar o produto na mão do consumidor. Tinham construído um produto. Um produto só. Perfeito. E mal validado ainda. Legal. E imagino eu que o movimento foi validaram a ideia dos produtos, a empresa cresceu e desse crescimento começou a, imagino eu, franquearam primeiro a Ecoville. Levou um tempo até isso, porque você imagina assim, ó, isso foi em 2007. Cara, a gente passou 2 anos no chão do galpão. Eu estava um dia lá no Sales Club, que talvez depois você entre no assunto, mas um dos meus sócios lá é o Thiago Concer, uma das maiores referências em vendas hoje do Brasil. Quando ele vier em Joinville, vou cobrar dele vir aqui, tá? Perfeito. E aí, cara, Concer chegou para mim e perguntou, Léo, mas por que você não saía do chão do galpão? Por que
uma pessoa não sai? Porque ela não sabe sair. Eu não sabia sair. Cara, às vezes a gente se coloca dentro de amarras, né? Por que a nossa empresa não cresce mais? Porque a gente não sabe fazer. Por que eu não faturo 15 bi? Porque eu não sei fazer ainda. Sim. Porque a gente vai descobrindo. Eu não sabia sair do chão do galpão. Então foram 2 anos, cara, de muita dificuldade. E era eu, meu irmão e meu pai. E ali a gente começava a entender uma coisa dos negócios que hoje a gente encara que seja muito importante, que é a questão do treinamento. Cara, a gente começou todos os dias a treinar. Treino. Isso na Ecoville. Na Ecoville, 17 anos atrás. Cara, reunia eu, meu irmão e meu pai todos os dias para treinar, porque não tinha mentor, não tinha professor. Eu vi que vocês têm uma baita de uma área de educação aqui, nós não tínhamos. Cara, a educação empreendedora, ela é muito nova no Brasil, né? Os especialistas falando com espaços, com temas e com modelo de comunicação que consiga realmente fazer com que a pessoa aprenda. Naquela ocasião, cara, era olhar para quem estava fazendo alguma coisa e tentar fazer igual. E a gente começou a treinar todos os dias e passou a dar resultado para os nossos negócios. Então a gente carrega isso nos nossos negócios há 17 anos. Sim. 17 anos que a gente treina todo dia. Passou algumas pessoas por aqui que passaram pela 300 também e realmente todas elas, eu acho que nenhuma delas falou que podia falar qualquer coisa sobre educação, porque realmente falava, cara, todo o dia. Daí eles falavam, mas cansava. Eu falei, mas evoluíram? Evoluímos. Então tá tudo certo. Cumpriram o papel deles. Não tem evolução sem desconforto. Desconforto, né? O crescimento é desconfortável. A gente segue esse lema. E referente a essa questão e a 300, por que o nome 300? Existe alguma correlação com filme, né? Com filme mesmo. Com, de repente, algo bíblico? Não existe. Nós tínhamos a Ecoville, e a Ecoville ela tinha acabado de bater 300 unidades. Uma coisa bem interessante quando a Ecoville se tornou franquia, que a Ecoville é uma empresa de Joinville, nascida em Joinville, e como ela era muito forte na cidade, ainda tinha muita gente que olhava e não sabia que a Ecoville tinha tanta força no Brasil. Quando nós batemos 300 unidades, nós fomos procurados pelo Bruno Yerk, né, que é um grande empreendedor, você tem que trazer ele aqui também, da família Yerk, das empadas Yerk, cara, empresa centenária aqui na cidade, e ele estava com a Causum, e a Causum era franquia, só que só tinha 6 unidades. E ela estava com dificuldade de crescimento. E naquela ocasião, a gente se tornou sócio da Causum. E aí eu perguntei pro Bruno assim, falei, Bruno, qual que é a sua meta? Aí ele falou 100. Eu falei, por que 100? Não, porque o meu concorrente tem 102 ou tem 98, eu não lembro o número. E aí eu comecei a fazer essa pergunta, Edu, para as empresas que era meio o meu ICP de empresas que eu queria acelerar. A empresa que tinha 20, 30 unidades, eu falava, cara, qual que é a sua meta? Todo mundo falava 100. Independente da marca líder de mercado ter 1000. Eu falava, cara, mas por que não 200 ou 300 igual a Ecoville já tem? Sim. E aí, cara, nós começamos a pesquisar o número 300 e fazer meio que uma analogia com o mercado de franquia. Por quê? Se você sair dos mercados muito consolidados, tipo mercado de alimentação de hamburgueria, muito consolidado pelo Mac, pelo BK, mercado de ótica, muito consolidado, alguns nichos de educação, consolidado. Mas quando eu olho para o mercado de calzone, 300 unidades, líder. Quando eu olho para pastel, 300 unidades, líder. Hambúrguer artesanal, 300 unidades, líder. Intermediação de veículos, 300 unidades, líder. Locação, não por causa da Localiza, mas 300 unidades já é um player muito grande. Então 300, o nome 300, ele veio com a simbologia e com a analogia de liderança de mercado. Que depois tem a série de rituais que a gente já tinha de educação, do grito de guerra, do bumbo e do jeitão que a gente lidava com as situações, que tem muita gente que faz analogia com filme, mas não tem correlação. Legal, muito bom. Vocês tiveram um crescimento muito rápido
E até eu falo assim, a gente cresceu, eu considero que a gente tenha crescido também de forma rápida, por mais que tenha passado por todas as dificuldades que eu até comentei contigo antes, mas vocês foram, existe o crescimento rápido e existe a 300, né? Então, vocês pegaram a época ali antes do digital, né? E eu acredito que aquela época foi uma época muito boa. E eu não sei se... até tu pode falar, por favor, se não puder falar alguma coisa, só comenta aqui que a gente tira. Mas o maior canal de crescimento, eu acho que vocês aproveitaram muito bem o digital naquela época, né? Então, o que aconteceu? Quando a Ecoville virou franquia, 2016. Uhum. Então vamos imaginar que 16, cara... a galera do Meta implorava para alguém que colocasse R$1.000 ali. Uhum. O cara pegava, te dava a mão, os caras iam até presencialmente na sua empresa para você colocar dinheiro para investir em tráfego. Só que o que acontece? Naquela ocasião, cara, nós tínhamos definido fazer um crescimento muito rápido com a Ecoville. E aí nós montamos um escritório em São Paulo, Avenida Paulista, número 37, em frente ao Shopping Pátio Paulista. Vivi ali quase um ano nesse processo de crescimento e ali nós tínhamos 40 e poucos vendedores, que já era o maior time de expansão de franquia naquele momento do Brasil. Só que como que era a nossa expansão? Lista telefônica, outbound. Então a gente pegava a lista, um do lado do outro, 40 vendedor, e falava assim, um franqueado da Cacau Show pode ser um ICP. Vou ligar pro cara, fulano de tal, tudo bom? Aqui é o Wendel da Ecoville. Aí o cara falava, Ecoville? O que é isso? Cara, vou falar um negócio, você tirar a venda de ligação fria, que o cara não te conhece... O time tem que estar brabo, porque você tem que ter uma resiliência muito grande, o processo é muito difícil. E aí eu lembro que nós pegamos uma agência lá de São Paulo que estava começando no digital. Cara, Edu, ninguém estava no digital naquela ocasião. E aí nós colocamos, eu lembro que a gente colocou R$1.000 em 2016. E aí começou a vir o lead, o time ligava... E o cara já entendia do nosso negócio minimamente o que era. Já vinha com consciência maior. Um nível de consciência um pouco maior. A gente falou, cara, que maravilha. Só que o que é o detalhe de 2016? Você colocava 1.000 e vinha, tô chutando aqui, né? Sim. Sem lead. Você colocava 2.000, vinha 200. Você colocava 3.000, vinha 300. Era bonitinho. O algoritmo não estava igual hoje, que quanto mais grana você coloca, né, mais caro fica. Mais caro fica. Então, cara, eu vou te falar um negócio. Talvez o tamanho que a gente tenha no mercado hoje foi porque nós conseguimos enxergar algo que ninguém tinha enxergado. Nós fomos o primeiro a entrar no digital. Perfeito. E eu falo que a 300, ela surgiu em 19, mas a Ecoville surfou de 16 a 19 muito sozinha no mercado. Quando deu a pandemia, que todo mundo viu a necessidade do digital, começou a entrar muita gente. Que foi onde entrou alguns com nível de profissionalismo legal, mas muita gente também que não sabia o que estava fazendo, que bagunçou todo o algoritmo de tudo. Então, assim, o digital não é o mesmo depois da pandemia, muita coisa aconteceu. Quem não soube lidar com tudo o que aconteceu, eu falo que deixou de ser viável. Sim. Tem muita coisa acontecendo, a gente está com muito movimento legal, alguns eu posso falar aqui, outros não, mas eu acho que vai ser muito bacana essa troca, porque realmente o digital mudou o nosso negócio. E tu sabe que quando eu abri a empresa na pandemia, inclusive, né? Que foi 20 e 21? 21. 21. No meiozinho da pandemia. Ali no início pro meio da pandemia, eu comecei a dar consultorias, né? Serviço, né? Precisava entregar alguma coisa. E eu sempre tive na cabeça, e o pessoal aqui da empresa, eu mostro para eles assim, falo, isso aqui foi os primeiros posts da empresa, os primeiros materiais que eu produzia, não aposte em um único canal, não aposte. E eu não sei da onde eu tinha aprendido isso, mas em mim estava muito, porque eu já vim de uma falência de uma empresa. Né, eu empreendo desde os 18 anos, aí com 22 eu quebrei uma empresa, depois posso ter contado até a história. E o pessoal fala, não, tráfego pago. Eu falei, legal. E isso até hoje. Legal, mas a gente não pode ser o nosso principal produto.
Não pode ser. E aí eu me lembro que eu briguei contra o mercado na época, porque existiam empresas que obviamente surfaram essa onda e cresceram muito mais que nós. Só que hoje a nossa maturidade de negócio em olhar e falar assim, não, legal, peraí, o tráfego a gente já tinha há bastante tempo falado, ó, é um produto nosso, é um produto que a gente entrega, mas a gente só vai entregar para empresas que tenham outros canais ativos ou que queiram ativar outros canais. Porque hoje o custo está absurdamente alto, né? Tem uma coisa assim, eu converso muito com empresários, né? A gente tem grupo de mentorados, tem também os nossos sócios em empresas que estão na 300. E, cara, as coisas mudaram muito no digital, né? De 2016 para cá. Só que eu lembro que eu comecei meu Instagram em 2015. E quando eu comecei foi por influência do Bruno da RD Station. Porque eu fui lá visitar a RD e aí ele abriu o site da RD para mim e aí ele pegou e falou assim, Léo, olha isso aqui. Aí eu falei, o quê? A quantidade de lead orgânico que eu gero. Edu, quando ele me mostrou o número, eu fiquei muito assustado. Eu falei, cara, que isso, velho? Como é que vocês conseguem essa quantidade de pessoas trafegando por dentro do site de vocês e querendo informação? E aí ele pegou e me falou assim, só lembrando, 2016 eu era industriário. Eu não estava nem no varejo e nem em franquia. E a mentalidade do industriário, eu sei que você conversa muito com o industriário, é de processo. Cara, se você for falar pro cara que ele tem que gerar conteúdo no Instagram, e aí ele pegou e me falou assim, falou, Léo, se você começar a gerar conteúdo agora, isso era 2015, em 5 anos você é a maior referência do Brasil no que você faz. Edu, eu gero conteúdo nas minhas mídias sociais desde 2015, tentando gerar conteúdo de valor que agrega para as pessoas. Hoje eu ganho 1.200, 1.500, 2.000 seguidores por dia. Caraca. Aí eu fico pensando, cara, quando a gente vai tangibilizar isso em um auditório, ou às vezes já teve dia de eu ganhar 10.000 seguidores em um dia, que dá para encher uma arena do Joinville, eu fico pensando, cara, olha o poder do digital. Muita gente. Olha como eu posso utilizar dessa ferramenta para vender. E aí tem algumas coisas que você falou que eu acho que é bem legal, é referente aos canais, né? Que tipo assim, quando surgiu o TikTok, todo mundo lá na dancinha, meio na putaria, eu peguei e falei, cara, esse treco uma hora vai embicar pro mundo dos negócios também. Sim. E aí eu comecei, ainda não consegui tracionar no TikTok. Não tô fazendo dancinha, então é mais difícil, né? Mas, cara, vai chegar uma hora que quem tracionar vai ser pioneiro nesse canal. E eu gosto bastante de olhar pros canais, cara, e ficar fazendo teste. Deixa eu testar. Teste. Vai que você acerta. Edu, teve uma vez que nós pegamos as contas de telefone no interior de São Paulo, porque elas são distribuídas em um papel A4. São 1.800.000 contas. E você consegue fazer uma propaganda de um QR Code. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um teste. Colocar um QR Code, seja um franqueado, vai que o cara pega a conta de telefone dele. Em que ano isso? Hã? Em que ano isso? Ah, cara, foi na pandemia. Caraca, muito bom. Muito bom. Mas olha só o insight. E aí, pau, investimos lá uma bala, não veio um lead. Eu jurava que eu ia arrebentar, mas e se desse certo? Então eu gosto bastante de ficar pensando nessas coisas que talvez o concorrente ache que é um absurdo, mas eu falo, cara, e se der certo? E se der certo, você surfa em outra onda. Perfeito. Então, cara, é testar. Testar canal, ver o que funciona, o que performa, o que converte. Perfeito. Eu acho que o teste ele vai até para a empresa, né? Para o modelo de negócio, né? Porque ainda a gente tem uma meta bem audaciosa aqui na empresa. Ainda considero a gente pequeno. A gente quer crescer muito ainda. E o pessoal fala, tá, mas tu já acertou na GoFi, na Apo Educação, 6 meses, a Apo Educação já está com 2 turmas.
A gente tem a meta de 31 turmas esse ano. É agressivo, hein? É bastante coisa. Tô achando que vocês vão precisar de um embaixador pra isso. E aí o pessoal, mas isso é assim. Eu falei, é porque vocês olham isso. O Nero, que a gente vai ter que mudar o nome, porque Nero não dá mais, que é a ferramenta de planejamento estratégico que a gente valida dentro das nossas próprias bases de clientes, né? As nossas tecnologias. Ficou, fantástica, principalmente porque é uma inteligência que ele mapeia todos os erros da empresa, né? Sim. Então, ele vai ter o painel do gestor que vai falar, a reunião de vendas parece que está ocorrendo algum desalinhamento com o planejamento. Por favor, verifique. Por exemplo, isso daí. Deu super certo. Eu falo, cara, é porque vocês não olharam o resto. E a marcenaria que a gente comprou? Você estava me contando. E a GoFlux que a gente montou? E a empresa de construção que eu tive lá. O que era a GoFlux? Que essa eu não sabia. Então, a GoFlux foi uma ferramenta de fluxos automatizados, né? Só que a gente montou ela a gente tem uma estrutura muito enxuta. Porque qual que foi a minha tese sempre? Eu falei, eu não quero depender da empresa de serviço. Porque em serviço ele é muito complexo. E eu queria ser um time de elite quando se tratasse em serviço. Se alguma empresa vier até nós, eu quero pegar a assessoria de growth de vocês. Pô, beleza, então vamos lá. A gente quer 2 campanhas aqui, 3... Não é assim que funciona a parada. A gente vai entrar, a gente vai analisar toda a estrutura de ICP, a gente vai ver os tomadores de decisão, as linhas, se a gente vai para a estratégia de MBM, se a gente vai para digital, se a gente vai para isso, vai para aquilo, a gente vai definir depois. Então não vai chegar aqui e vai falar o que a gente tem que fazer. Só que para que isso acontecesse, eu tinha que ter um ICP extremamente afiado. Sim. Né? Só que isso gerava na época a gente tinha um caixa muito apertado. Então as nossas estruturas de times de programação eram muito pequenas de desenvolvimento. E aí a gente desenvolveu essa plataforma que era uma plataforma muito boa de fluxos automatizados, só que, começou a dar muito bug, muito problema, verificação com meta era extremamente burocrática. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos descontinuar esse produto e investir em outro. E a gente sempre teve esse ritmo de não, tira a vaidade de lado, não deu certo. Não deu certo, acabou. Vamos pro próximo e o próximo a gente faz dar certo. Isso é bacana. Então as pessoas têm esse costume, né? Não, tu fez o teste do QR Code e falou, o teste do QR Code não deu certo. Tá tudo bem, que bom que não deu, tu validou, tá tudo certo. Tem um cara aqui de Joinville um cara que eu respeito demais, cara. O nome desse cara é Alfredo Zatter. Uhum. E quando eu fui pro processo da Endeavor, a filha dele, a Giovanna Zatter, que também é uma pessoa que eu gosto muito da família deles. A Giovanna era a nossa coordenadora da Endeavor. Então é ela quem fazia o nosso acompanhamento, o nosso roadmap ali. E teve uma vez que ela pegou e me falou, Léo, meu pai é um baita de um empresário aqui em Joinville e eu queria levar eles na Ecoville para ele te dar uma visão. E aí, cara, o Alfredo chegou lá e ele me falou 2 coisas assim, muito rápidas, acho que é o poder do mentor, o cara que já fez algo. Ele olhou para o nosso plano assim e falou assim, cara, cadê no seu planejamento, no seu DRE, uma linha de inovação? Eu peguei e falei assim, cara, não tenho. Falei assim, mas como que você vai liderar, igual você está falando que vai liderar, se você não inova? Para você inovar, você vai ter que gastar, porque a gente está falando em inovação de testes. Perfeito. E aí, cara, aquilo me caiu uma ficha, Edu, que eu falei, cara, se eu estou falando em inovar, realmente isso precisa estar na minha linha de DRE, testes que vão dar errados. E a grande maioria dos empresários não tem, e eu percebi naquela ocasião, uma linha no DRE dele que fala assim, cara, como que eu vou me tornar grande se eu não tiver algo aqui que eu me permito errar? Uhum. Porque se a gente não traz isso para dentro da nossa empresa e falar para o time, cara, vamos testar, e se errar, a gente não vai apontar o dedo. A gente vai procurar não errar de novo. Perfeito. Esse foi o primeiro detalhe. O segundo, cara, é uma mensagem com relação ao poder de uma pessoa que tem mais conhecimento que você. Que o Alfredo, ele vinha de logística. E aí, a Ecoville era uma empresa de produto de limpeza que ela tinha logística, mas não era core dela.
Quando ele entrou na Ecoville, ele pegou e falou assim pra mim, falou, você tá levando ferro na logística. E a primeira percepção quando você recebe um conselho de alguém sempre é, se você não está muito preparado, é uma irritação. Eu falei, cara, mas o Fredo acabou de me conhecer, como é que ele chega aqui na minha empresa? Eu falei, cara, sentar na janela. Tem uns controles de tudo, cara, como é que o cara chega aqui falando que eu tô tomando ferro na logística? Eu falei, por que, Alfredo, que você tá falando? Ele falou, você sabe dos rolos que os motoristas fazem? Que nos postos de gasolina os caras trocam o pneu do caminhão, que troca a bateria, os rolos com combustível, os rolos na quilometragem, que os caras fazem frete por fora. E eu não sabia nada daquilo. Edu, quando a gente entrou para tentar entender algumas coisas que ele tinha falado, a gente estava levando ferro em tudo aquilo. Então, cara, a gente começou a ouvir tudo que as pessoas que já fizeram algum resultado ou que são muito especialistas com muito carinho. Cara, a gente sempre ouve de todo mundo o que a pessoa tem para nos falar e a gente vai avaliar e filtrar. Perfeito. Mas acima de tudo, as pessoas de resultado a gente precisa ouvir, cara. A gente tem... Gravou aqui conosco, o pessoal de Clatex, da Condor, o Vigers é um dos mentores. O Alexandre? Legal. Ele é um dos mentores da educação, inclusive, né? E ele foi uma das pessoas que ajudou bastante, assim. E ele senta e... Super simples, né? Muito. Pessoa super simples, calma. Ele fala do... Tem uma serenidade para falar, né? Eu admiro muito ele. A gente tá com umas dificuldades aqui. E isso daí, só pegando esse contexto que tu falou ali, até anotei aqui, esse tipo de informação do pneu, acho que ele só vem com horas de voo. Entende? Então tem coisas que nós, como empresários, eu vejo que a gente não consegue quebrar a barreira do tempo. O tempo, ele precisa seguir o rumo dele, para que aquilo vire um conhecimento e aquilo seja sintetizado na nossa gestão. O Edu, teve uma vez, só contextualizando isso que você está falando, né? Que estava eu e meu irmão fazendo um plano da empresa e a gente pegou e falou assim, cara, vamos olhar para as empresas do nosso segmento, e na época era Ecoville, as empresas que têm o sucesso que nós queremos ter. E aí quando a gente começou a olhar, IP, 70 anos, Bombril, 50 anos, Tal, tantos anos. E aí, cara, a gente começou a meio que fazer uma analogia do tempo versus o resultado. Que talvez não seja a realidade de hoje, que as coisas vão acontecer em uma velocidade muito maior por causa das ferramentas de inteligência artificial, da robótica e de tudo isso, mas qualquer empreendedor que tiver resiliência de se manter no médio e longo prazo, tiver consistência de se manter trabalhando e acreditando nas suas convicções, ele vai construir um negócio gigante no médio e longo prazo. A grande questão é o quanto você está predisposto a fazer isso, o quanto isso é seu propósito de verdade e o quanto você está predisposto a compartilhar isso com outras pessoas e fazer que outras pessoas sonhem junto contigo. Então, cara, fazendo a analogia do tempo, tem coisa que eu já entendi, que é só o tempo que vai te dar bagagem. Hoje você pode antecipar. Ontem eu estava fazendo Estou utilizando muito de inteligência artificial, né? Ele tava fazendo as analogias ontem à noite na IA, cara. Esse negócio deixa a gente às vezes até meio pirado de tanto poder que ele te traz, né? E isso vai antecipar muito, mas só para quem correr atrás do conhecimento. O conhecimento, ele vai continuar sendo inevitável. Eu falo que eu leio mais hoje do que antes da IA, do que antes do ChatGPT. Porque tu tem que contextualizar bem, tu tem que ler, tu tem que saber fazer as perguntas, né? Exatamente. Então, daí, voltando ali só para falar do Alexandre, tava conversando com ele, e eu tava nessa dificuldade no passado, que agora a gente tá nessa fase de entender o que é conselho, de formar, a gente forma conselho, forma com um comitê, só para ajudar a gente a ter uma visão de fora e tudo mais. E daí eu falei, tá, vamos pra governança, porque era a palavra da época, né?
para a aula do ano passado, ou esse ano também, ESG, governança, tá muito em alta. E eu falei, tá, eu preciso entender isso daí, porque é uma coisa que eu não entendo e eu sei que isso vai barrar o nosso crescimento em algum momento, quem sabe não tanto agora. E eu falei, ô Alexandre, o que é isso? Ele falou, tá, governança é o quê? Ele falou, como que é o teu ritual? Eu falei, a gente faz uma reunião na segunda, uma reunião de corte na quarta, de manhã, essa reunião de corte nós olhamos essas métricas norte. Como que tu olha a métrica? Deveria estar em tanto e está em tanto, deveria estar em tanto e está em tanto. Super simples, assim. Ele falou, isso é uma governança. Ele falou, cara, governança é o básico bem feito, começa por isso. Depois escala em outras coisas. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendo nesse mundo da indústria, que é um dos que a gente está bem inserido hoje, é como eles são simples. O Denis Lunelli, da Lunelli, estava conversando com ele, e eu estava com um problema muito grande de caixa na empresa. Isso dele também foi outra mudada de chave assim, gigante. O que aconteceu? A gente investiu em toda a sede, a gente fez tudo, investiu em tecnologia, eu não tirava R$1 para mim. Eu botei tudo na Wolfy, Nero, a Apo Educação, que a gente tem uma plataforma muito parecida com a Skills e tudo mais, então coloquei tudo ali. Só que isso deu um problema gigantesco de caixa. E eu não tinha uma reserva pessoal, porque eu estava colocando todo o dinheiro lá. E ele olhou para mim e falou, tá, então qual que é o teu problema? Eu já tinha identificado, meu problema é ICP errado, bagunçado, não estava muito claro, atendia empresas pequenas. Ele falou, fala, o que mais? Eu falei, então meu problema é precificação era a mesma desde o início da empresa. Quando eu tinha 5 pessoas na empresa, é a mesma precificação. A gente investiu R$1,5 milhão na série, a gente investiu em tecnologia, a gente investiu em 3 tecnologias, a gente investiu em pessoas, a proporção do valor do salário quase dobrou, pessoas muito mais qualificadas. Ele falou, tá, eu preciso te falar mais alguma coisa? Ele olhou pra mim e falou assim, corta onde sangra, só isso daí. E eu falei, caraca, que saco. E é uma coisa super simples. Ele olhou para mim e falou, só corta onde sangra. Eu não te falei nada, tu mesmo falou. E essa simplicidade que a indústria traz, eu acho incrível, assim. Que é igual ele foi na tua empresa e falou dos pneus e tudo mais. Cara, é porque sabe o que acontece com a indústria? Quando a gente pega e olha para indústria no Brasil, a gente precisa entender algumas coisas que são latentes na indústria. Uhum. Baixa margem. Perfeito. Então o ganho é em cima da escala. Se você não tem maquinários de ponta, você tem baixa produtividade por causa da qualidade da mão de obra. Custo de energia no Brasil elevado. Empresas que precisam de água, tipo a Ecoville, se você for depender da água pública, é uma fortuna, a conta às vezes nem fecha, então você precisa ter um custo operacional muito eficiente. Como consequência, a indústria ela precisa rodar muito justinha. Qualquer empresário que você for conversar de indústria, eles são pessoas que olham para custo na unha. Uhum. Pode olhar. Perfeito. Porque se não fechar custo na unha, a conta não fecha para os caras. Perfeito. E eu era de indústria, exatamente dentro desse modelo. Cara, uma das coisas que eu vejo que talvez tenha me trazido o nível de performance que eu tenho hoje em serviço, em educação, é que eu sempre trabalhei dentro de negócio com margem muito baixa. Quando eu fui para negócios de margem maior, eu comecei a surfar, porque eu tinha dinheiro para gastar em outras coisas que antes eu não gastava, como marketing, branding. Cara, mas eu vou te falar, indústria, eu gosto muito de conversar com o industriário, porque sempre o cara controla o custo na unha. Sim, perfeito. E o que dificulta um pouco é a inovação, né? Dificulta a gente ver... Agora está se abrindo um pouco mais, está ficando um mercado melhor, mas quando a gente fala em estratégias para a indústria ali, a gente acaba sempre tendo uma resistência muito grande, se criando os microfeudos, daí se o diretor topa que fala que já testou, que não deu certo, e aí fica essas guerras de dois mundos. Dependendo do tamanho da indústria, você tem muita barreira, né? Eu lembro quando... nós fomos em um evento dentro da Embraco, né? Uhum. A Embraco, eu não sei se você sabe, sim, mas ela é a empresa que tem o maior número de patentes no Brasil. Não sabia. E, cara, uma empresa realmente, assim, muito inovadora.
E a Embraco, 2016, ela já estava com o processo de comprar startups, ela já estava com o processo de trazer polos de tecnologia para dentro da Embraco justamente para inovar. As indústrias que não pensarem hoje em inovação, cara, eu vou te falar, tem muita empresa que vai lá no Sales Club, Edu, que, cara, você fala para os caras assim, você investe em marketing digital, o cara fala assim, como que é isso? O que é isso? O que é isso? É o post no Instagram? O cara não tá, ele acha que é o post no Instagram. O cara não tá nem no canal digital ainda. Sim. E é a empresa que já fatura 50, 100 milhões. Você fala, cara, olha o tamanho da oportunidade que tem nisso aí. Sim, a gente fala que a gente tem algumas estratégias na parte de educação, principalmente. Qual que hoje é o maior canal? O maior canal de distribuição hoje do Brasil? Para chegar na empresa da ponta aqui no varejo. Um dos maiores canais, né, na minha visão, na época que eu montei a estratégia, foi, cara, a indústria. Tem indústrias que distribuem, tem 5, 10 mil clientes ativos. Qual que é o custo desses leads ativos? Qual que é o custo para mim chegar em 10 mil leads no digital ou em algum outro canal? Alguns milhões para chegar nesses 10 mil leads. Então, a minha ideia foi, então vamos fazer o seguinte, a gente se aproxima da indústria, a gente monta as tecnologias que a indústria possa utilizar como ancoragem para ajudar esse varejo final, e ali a gente consegue distribuir todas as nossas tecnologias para essa indústria, para esse varejo. Então, a gente consegue que 10 clientes principais distribuam para 20 mil PDVs. Muito bem pensado. A gente, então... A estratégia é meio parecida com o que a Neogrid fez, né? Ela deixou a grande maioria das indústrias dependentes para fazer o controle ali dentro do varejo. Perfeito. Entrando ali na parte de treinamentos, que eu acho uma questão muito interessante, que a gente começou esse ano, inclusive, muito forte, a parte de treinamentos para os times. Esses rituais diários, eles se mantêm? Você com os diretores, os diretores tático e tático operacional? Existe uma estrutura, mas se tu puder falar, obviamente. Posso, claro. Cara, para chegar na estrutura de treinamento, eu vou falar como que a gente pensa em plano de empresa. Todo ano a gente faz validação dos conceituais do que a gente acredita, né? Missão, visão, valores, propósito, código de ética e conduta, código de cultura. Só que nós construímos uma visão de longuíssimo prazo, até 2035, que é muito difícil disso bater, né? Mas ela é para nós uma direção. Então, assim, todo o nosso discurso para o nosso time é onde a gente vai chegar em 2035. Só que eu preciso descer para o chão isso, então eu desço para a empresa a estruturação do plano anual. Só que essa última vez que eu fui para o Vale do Silício, agora em fevereiro de 2024, cara, eu voltei muito estruturado em TRI. Então, tipo assim, a gente corre muito atrás da meta do TRI. Só que para mim correr atrás da meta do TRI, eu preciso ter um modelo de gestão que desce na unha. Então eu pego o TRI, e nós desdobramos isso. Como que é a nossa governança, né? Nós temos uma reunião mensal de resultados, que é baseado nos big numbers. Esses números, nós temos aqui o nível de C-level, que a gente bate, deu certo, tá ok, não deu certo, qual que é o plano? Nós temos os rituais do time tático. Então, uma coisa que nós meio que fizemos, Edu, foi a empresa mostrar para o time quais são os rituais necessários. Então, a nossa governança, ela já fala, time de financeiro e de marketing, uma vez por semana, vocês têm uma reunião para entender estes indicadores. Marketing e vendas, uma vez por semana, vocês têm uma reunião para vocês baterem estes indicadores. Então, a gente meio que doutrinou. Então, digamos que 80% do método nós damos para o time, e 20% eles inovam ali no dia a dia. 100% da nossa empresa hoje recebe
one-on-one uma vez por semana. Então, uma vez por semana nós temos ritual de feedback. Cara, feedback da liderança com o liderado. Vamos olhar para os seus indicadores, para os seus rituais, para o que você fez, para a sua performance numérica e qualitativa e feedback formal. Uma vez por semana, reunião tática, uma vez por semana, one-on-one, para ver mais a parte pessoal e desenvolvimento das pessoas. Só que diariamente nós treinamos. Então, há 17 anos nós temos um ritual que todos os dias nós treinamos, e aí sempre surge a pergunta: Léo, mas para que tanto treinamento? E dá tanto treinamento? Analisa o seguinte: se você tem uma empresa, uma aceleradora de franquias, e para mim performar eu preciso entender de gatilhos mentais. Cara, só gatilhos mentais tem mais de 40. Se eu treinar um por dia e eu pegar dia útil, eu levo 60 dias treinando gatilhos. Se eu for treinar persuasão, contorno de objeção e levando em consideração que as objeções elas mudam conforme a política, conforme tudo, eu estou falando que só em persuasão, contorno de objeção e gatilhos mentais eu vou levar 4 meses treinando meu time. Então eu tenho conteúdo para treinar todos os dias. Só que quando eu vou treinar, não é só a parte técnica, cara. A galera não performa por comportamento. Sabe? É por falta de disciplina, é por falta de foco, é porque tá com problema pessoal. Então, se a liderança não estiver muito próxima, se ela não for uma liderança que faz coach, uma liderança que inspira, a galera não fica e o turnover tende a ser cada vez mais alto das organizações pela quantidade de propostas que o mercado vem oferecendo e pela quantidade de empresas oferecendo uma boa qualidade de vida e de trabalho para as pessoas, assim como a de vocês aqui, muito legal. As pessoas não ficam. Então, a gente treina todos os dias, não é só para treinar, é para engajar as pessoas no propósito da empresa, mas também no propósito de vida delas. Então, quando a gente treina, cara, eu acho que é muito mais sobre ajudar a pessoa a bater a meta de vida dela do que a meta da empresa. Perfeito. Até tem uma demanda que a gente está aqui, eu tô com as coisas, não vou conseguir. E até ia te mostrar para te ver que não tá na GoFi, que a gente estava com muita dificuldade de montar o plano de carreira. E a gente fez exatamente isso. A gente olhou e eu falei pro L'Oréal, e a gente vai colocar em prática isso esse ano, todo mundo tem que estar sobre um plano, né? Só que é muito difícil é difícil montar um plano para ti, imagina, para outras pessoas. Aí a gente fez o quê? Sentamos, eu fiz isso com eles primeiro, supomos eu estamos no one-on-one conversando, e eu vou falar, me conta aí, o que tu quer? Geralmente no começo é mais travado, porque é aquela questão de eu não vou falar para ele o que eu quero, porque ele vai indo, legal, Léo quer ficar forte, pô, bacana, quero ler mais, quero aprender inglês, quero isso, quero aquilo. Assim que você vê daqui 5 anos, é mais ou menos, e o que mais? Uma família, com não sei o quê. E a gente escreve uma história. E dessa história, a gente tirou checklists de coisas que a pessoa tem que cumprir para que essa história se torne realidade. É legal. Aí, tipo, o one-on-one vira uma cobrança sobre essa história. Fala, e aí, academia, como que tá? Pô, não tô indo. Lembra a historinha que a gente escreveu junto? E tudo mais? Então, foi uma forma que a gente encontrou de criar um plano para alguém, porque é muito difícil. Bacana. Então... Não é simples e não é fácil, né? E aí entra a questão que é o treinamento técnico e mentalidade. Comportamental, né? E mentalidade. O Ronaldo uma vez me falou sobre... Vocês trabalham bastante isso daí também. Bastante. E eu ouvi uma história, não sei se foi de vocês, que eu achei super interessante, que foi de que levaram os vendedores em um restaurante super caro. Foi de vocês? Tem essa e tem outra pra contar também. Se quiser... Cara, primeiro assim, né? Quem vê nunca mais desvê. Então, quando você dá uma experiência para uma pessoa, é justamente para fazer ela sentir. E quando ela sente, ela deseja. Eu gosto bastante de fazer analogia assim, né, Edu? Imagina que você está construindo
carta dos sonhos ali Perfeito. para o seu time. E dentro daquela carta dos sonhos, o cara fala assim, eu quero comprar um carro. E aí você pergunta assim, qual carro você quer comprar? E aí de repente o cara fala uma Lamborghini. Mas cara, esse cara tá ganhando R$4.000, então eu não vou falar que ele não vai conquistar. Mas eu preciso ajudar, enquanto construtor de plano junto com ele, a aterrissar ele um pouco mais para o solo para construir um plano de mais curto prazo. Porque as pessoas elas se perdem no longo prazo. E aí, cara, quando eu começo a aterrissar, eu falo assim, cara, mas qual carro que você compraria aí na casa dos 100 mil? E isso é muito legal de você construir, Edu, mas você precisa estar municiado de números para fazer isso acontecer. Porque você vai precisar tangibilizar para a pessoa, dentro do BI dela, o que ela não está fazendo, que ela poderia fazer para ganhar mais dinheiro. Perfeito. E aí, quando você aterriza dentro dessa carta, eu gosto bastante de pensar assim, se a pessoa deseja um carro e você conseguir fazer ela sentir isso, o que é o sentir? Uma experiência, um test drive. Eu já fiz várias vezes de eu marcar test drive para um gerente meu ir lá e sentir o carro que ele queria comprar. E o restaurante, ele passa por essa experiência. Tem um diretor meu, o Lucas, que ele me falou, inclusive, final de ano eu fiz uma confra lá em casa com os meus diretores, e ele me falou isso, falou, pô, Léo, aquela vez que você me levou naquele restaurante que eu senti, nunca mais eu quis não ter aquele tipo de experiência. Então, é justamente para que a pessoa tenha uma experiência, para que desperte nela que, cara, o dinheiro é legal. Você querer ganhar dinheiro não tem nada de errado nisso, ele vai te proporcionar coisas boas. E tem um estudo que eu li num livro do Maxwell, acho que chama O Mapa do Sucesso, uma universidade americana, a Universidade de São Francisco, ela fez um piloto de um teste, né? Pegou os professores da Universidade de São Francisco e falou assim, pessoal, nós pegamos todos os números de todos vocês professores que estão aqui e nós pegamos os 3 melhores, que são você, você e você. Vem aqui para o palco, todo mundo aplaude, os 3 melhores professores da universidade. Só que olha só, podem entrar os 30 melhores alunos da universidade. Estão aqui. E aí, nós queremos unir essa turma. Então, vocês 3 professores vão ter a turma de melhores alunos e a gente quer entender no final do ano qual o resultado que isso vai gerar. E quando chegou no final do ano, Edu, essa turma performou 35% a mais, isso está no livro, depois eu mando o nome do livro para você, performou 35% a mais do que todas as turmas da universidade. E aí, quando chegou no final, eles falaram, agora nos deixe contar qual é a dinâmica de verdade. Vocês 3 professores que performaram 35% a mais, vocês são professores normais, assim como os outros. Nós sorteamos o nome de vocês em um chapéu. Vocês foram sorteados. Vocês não foram com os melhores de indicadores de resultado. Agora, sobre vocês, alunos, vocês também foram sorteados. As pessoas só acreditaram, Edu. Caraca. Se você coloca alguém para acreditar, velho, e esse é o poder da mentalidade, as pessoas fazem algo impossível, velho. Cara, quando eu tive, eu vou chamar de sorte, Edu, que eu tive um pai, meu pai tem a 4ª série primária, mas o meu pai ele falava 3 coisas para mim, para o meu irmão e para minha irmã, todos os dias. Ele falava que um dia a gente ia ter o nosso negócio. Falava, cara, um dia vocês vão ter um negócio de vocês. Ele era empregado, ele não tinha empresa, mas ele pregava que nós íamos ter o nosso negócio. Ele falava que a gente tinha que ser muito bom em tudo que a gente fosse fazer. Cara, tudo que vocês se proporem a fazer, se vocês forem um lixeiro, seja o melhor lixeiro. Se você for mexer com marketing, seja o melhor de marketing. Seja o melhor, porque o melhor é reconhecido, ele é lembrado, ele é remunerado. E a terceira coisa, que era pra gente sonhar muito grande. Só, Edu, só pra você entender, quando nós começamos a Ecoville, cara, eu saí da Coca-Cola, que eu tinha um bom salário de executivo, mas eu não tinha inteligência financeira nenhuma, que vinha de família. Meu pai não tinha um terreno, não tinha uma casa própria, nós não tínhamos nada.
Tem muita gente que fala hoje em herdeiro, o que você herdeu? Cara, não tinha nada, não tinha um terreno para vender para começar a Ecoville. Sim. Eu vendi o meu carro e o meu irmão vendeu o carro dele pra gente começar a Ecoville. E quando a gente vem, se eu falar para você que foi aquele mindset do meu pai, eu vou falar, cara, a gente não pensava em construir a mentalidade de construir a maior empresa do franchising brasileiro. Se eu falar isso, é pura baboseira ou romantismo. A gente tem que falar o que acontece na prática. O que faz você ter uma mentalidade forte e você pensar fora da caixa é andar com pessoas que pensam fora da caixa. E aí eu lembro isso lá no passado, tá? Cara, é foda isso porque as coisas acontecem quando você planeja. Eu fiz um roadmap e eu me coloquei aqui no centro, Edu. Uhum. Eu me coloquei aqui e falei, cara, quem que eu quero que sejam os meus amigos no futuro? Quem são as pessoas? E eu desenhei um ICP de quem eram as pessoas que eu queria me conectar. Falei, cara, é esse perfil. Só que eu fui pro perfil e eu segmentei. Quem são esses caras de startup? Quem são esses caras da economia real? Quem são esses caras da fintech? Quem são os cantores? Quem são os influenciadores? Cara, eu fiz um roadmap com todo mundo que eu ia me conectar. Influenciador digital, Carlinhos Maia, se tornou meu sócio. Uhum. Música, Lucas Lu, Gustavo Lima, tudo meus brother. Empresários da economia real, que era Jorge Paulo Leman, Abílio Diniz. O Abílio, antes de morrer, eu conversava com o Abílio quase toda semana. Cara, e aí, Luciano Hang, e aí comecei a me conectar, esses caras do digital, Pablo Marçal, Nigro, Jota, eu sou respeitado por todos esses caras, mas eu desenhei isso. Isso não aconteceu, isso é desenhado, você desenha com quem você quer estar. O que é o grande problema? As pessoas querem criar um certo atalho para que isso aconteça. Isso não acontece do dia para a noite. Se você desenhar agora, em 5 anos isso acontece na sua vida. Não é amanhã. E outro detalhe isso é investimento. Se você quer se conectar com uma pessoa, você tem que investir, mas não é só no seu tempo de estar lá. Você precisa investir em estar lá e servir essas pessoas. Você precisa ser interessante para elas. Então, quando você é interessante, cara, que a pessoa começa a te olhar com outros olhos e fala, puta, cara, esse cara tem conteúdo e é um cara que eu quero estar junto com ele. Lembro um dia que eu estava num evento do Sales Club lá no WTC, e aí eu estava meio encostado numa mesa assim, e passou o Joel J. E eu já conhecia ele há uns 2 anos atrás, aí ele pegou e falou assim, porra, Léo, o que você tá fazendo no mercado, velho? O mercado inteiro tá falando de você. E eu falei, tá falando bem ou tá falando mal? Não, tá falando bem, pô, o trabalho que vocês estão fazendo. Então, o que você faz de resultado reverbera. E tem uma parada com gente de resultado que gente de resultado gosta de estar junto com gente de resultado. E aí, cara, o resultado ele fala mais alto que tudo. Você não precisa falar. Ele te conta quem você é e onde você quer chegar. Então, cara, eu desenhei isso e a mentalidade foi nascendo. Porque você senta com o negro, o cara te joga uma bomba no colo. Você vai conversar com o Abílio Diniz, o cara te joga uma bomba no colo. Você vai conversar com o Alfredo Zatter, o cara te joga uma bomba. E aí você começa a criar maturidade. Fala, puta, eu poderia ser muito maior do que eu estava pensando. Mas tá com quem você anda. Sim, eu me lembro que nós tínhamos uma meta de 40 milhões, 30 milhões, e isso veio de ti. Que daí tu falou assim, eu me lembro exatamente a fala que foi, mas foi que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo esforço. E desenhar os planejamentos você vai desenhar de qualquer jeito. Então, tenha metas grandes. Não tenha medo de ter metas grandes. E aí é onde a gente falou, legal, então vamos mirar os nossos primeiros 300 milhões. Daí o pessoal da diretoria aqui da empresa ficou louco, né? Falou, não, tá maluco, tá muito longe, não sei o quê. E eu falei, é aqui, gente. E eu luto há bastante tempo, né? E eu falo, cara, vamos pra luta.
Se chutar na cabeça e acertar o pescoço, tá tudo certo. Deu 280. Tá tudo certo. Isso é muito forte, cara. É uma mensagem muito forte mesmo. Muito bom, muito bom. E aí entra na questão do crescimento que eu ia comentar, e vocês passaram por por dificuldades, né? Muitas dificuldades. Muitas. Imagino eu. E uma dessas dificuldades que eu queria só, para a gente até encaminhar para o final, a gente falar sobre as estruturas de times, porque vocês cresceram muito rápido, né? E vocês romperam a barreira do que era padrão no Brasil, porque até eu dei uma olhada, eu vi que 83% das franqueadoras no Brasil, a média de empresas que eles têm na carteira é muito pequena, e vocês quebraram isso de uma forma gigantesca, só que com isso deve ter vindo muitos problemas operacionais, né? Porque é uma empresa de serviço. Sim, né? Claro. E como que vocês lidaram com isso na época? Cara, imagina o seguinte, se a gente tivesse aqui desenhando uma curva de rampagem da empresa. Quando nós começamos o processo de expansão com a Ecoville, ele foi uma disrupção do mercado de franquia. Porque o que a gente estava fazendo com a Ecoville naquela ocasião, ninguém estava. Nem os maiores do Brasil, nem Cacau Show, nem Boticário. Talvez eles já tivessem passado por aquela etapa e a Ecoville era o novo Boticário. Ela era a nova Cacau Show no Brasil. Quando nós fomos para o franchising, olha só o quanto é interessante. Quando nós entramos em franquia, eu já tinha 140 lojas licenciadas. Eu jurava que era a mesma coisa. Mesmo sendo conceitos parecidos, completamente diferente, Edu. Quando eu entrei no franchising, cara, que eu comecei a crescer rápido, e a gente pegou aquele prédio do lado da prefeitura, cara, e rápido eu tava com 50 pessoas, rápido eu tava com 60, rápido eu tava com 70, e o negócio tava crescendo, 30 franquias por mês. Ali eu aprendi algumas coisas. Primeiro, cara, boa vontade não é o suficiente para fazer um negócio grande. Muito bom. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou um cara de boa fé, cara, todo mundo é de boa fé até você quebrar. Eu tive, não vou falar a sorte, porque nós tínhamos uma empresa estruturada, mas se eu fosse um marinheiro de primeira viagem, eu tinha quebrado, porque eu enchei a empresa. Então olha a quantidade de falha operacional, eu enchei a empresa. Meus processos não estavam consolidados, que eu vi a sua pirâmide ali, achei bem interessante. Sabe a sua pirâmide ali? Sim. Cara, não estava bem consolidada, a cultura não estava consolidada. Então eu estava crescendo numa velocidade absurda, sem ter processos que funcionavam muito bem, sem ter tecnologias. Cara, e você hoje com uma empresa de tech, eu fico olhando, né? Quando eu comecei a crescer muito, Edu, eu procurei alguns caras de tecnologia, 2, 3 pessoas, e falei assim, cara, eu quero desenvolver uma plataforma assim. Quero uma plataforma de comunicação com o meu franqueado. Porque a nossa comunicação era pro WhatsApp. Cara, como que eu gerencio 30 processos de implantação por mês? Com um cara que está investindo no negócio da vida dele por WhatsApp, sem conseguir enxergar SLA, e começou a me cair a ficha, porque eu estava com a empresa muito inchada, sabe? Meio assim, entre fechar no vermelho e entre empatar naquele limite, estresse operacional. E aí o franqueado ligava reclamando e eu falava, cara, mas eu tô com time, eu tô com processo, não sei o que. Aí o cara mandava o e-mail, o cara não respondia o e-mail. Então a gente não tinha o nosso processo consolidado. Ali a gente começou a conhecer a curva da escala no franchising, sobre o não inchar a empresa, sobre ter processos coesos, sobre as tecnologias de comunicação com o nosso franqueado, sobre as informações que a gente precisava ter muito alinhado em BI. Então a Ecoville foi a escola. Quando nós fomos para a nossa segunda escalada, que foi a Cauzum, e aí a Cauzum foi um movimento muito parecido, porque ela tinha 6 unidades, no nosso primeiro mês nós vendemos 17 franquias. Ela triplicou o tamanho no primeiro mês. E aí eu lembro que todo o nosso aprendizado nós pegamos e passamos aquilo para o Bruno. Bruno, tá vendo essas dores aqui que eu passei? Você vai passar.
Só que não foi aquele processo estruturado. Nós só falamos, você vai passar. E ele passou. Sim. Porque não era processual. Perfeito. Pelo menos consegui identificar o... Putz, estou passando pelo que o Léo falou que ia passar. Isso aí, pelo menos consegui identificar. Estou nessa fase aqui que ele falou. Quando a gente foi para a terceira, para a quarta, a gente falou, puta, cara, entendi, agora eu vou desenhar e eu vou dar governança processual para isso. Cara, com 3 meses de empresa você vai ter essa dor, com 6 meses você vai ter essa dor, com 8 meses você vai ter essa dor, e a gente começou a desenhar um processo de rampagem mais seguro. E aí, só para entender um pouquinho de onde surgiu o racional da 300. Cara, sou engenheiro, acredito em processo. Fui vender na rua, não sabia vender. Aprendi, entendi que venda é processo. Negócio é processo. Quando nós nos tornamos máquina de venda na Ecoville, que a gente entrou para dentro do franchising, e eu fui entender número na Ecoville na raça, eu tinha 50 franquias da Ecoville implantadas, porque eu estava fazendo planejamento estratégico e olhando para canais. E aí eu olhava, atendo forte atacado, dá dinheiro. Atendo loja multimarcas, dá dinheiro. Minhas lojas próprias dão dinheiro. Meus revendedores dão dinheiro. 50 franquias negativo. Eu falei, cara, que isso, meu? 50 unidades negativo. Por quê? Não tinha break-even ainda. E aí eu fui estudar sobre o franchising. 50 franquias, o cara não tá de pé. Sim. Só que o que acontece com o empresário, uma coisa que eu meio que tento afastar demais de nós, ego, vaidade e arrogância. Cara, eu não tenho negócio por ego. Eu não tenho negócio para falar que é grande, eu tenho negócio para que esse negócio dê dinheiro, que esse negócio impacte a vida das pessoas e que esse negócio faça parte de uma grande transformação. E aí, cara, quando eu entendi e comecei a fazer o DRE da alimentação, da estética, da educação, e eu entendi que uma franqueadora com 50 unidades, ela não para de pé, e aí eu falei, deixa eu pesquisar sobre os números do franchising. 83% das marcas do Brasil não tem 50 unidades. Eu trouxe um jargão para o mercado de franquia. O franchise brasileiro é uma mentira. Contam uma história no mercado que eu vou desconstruir essa história, que a gente precisa construir um cenário diferente. E a Associação Brasileira de Franquias, cara, ela tinha muito conflito de interesse, por ter muitos consultores ali internamente, como toda associação. Sim, perfeito. E aí, cara, era muito que você tinha que crescer lento, e eles sempre associavam o crescimento lento ao sustentável. Tipo assim, crescimento sustentável é o lento. Sim. E aí eu comecei a analisar, cara, o que sustentabilidade tem a ver com lentidão? Você pode crescer a sua empresa aqui, colocar 1000 funcionários. Eu comecei a ler organizações exponenciais. Falei, cara, a Amazon saiu de 130 mil funcionários para 730 mil funcionários em 4 anos. Eles são insustentáveis? Não, eles não são insustentáveis. Eles têm processo, método, dinheiro. E aí eu comecei a entender o que eu precisava para fazer essa escalada. Ter a melhor equipe do mercado, ter uma equipe de conselheiros, estar perto de pessoas boas, formar pessoas, construir ambientes prósperos, e prosperidade não tem só correlação com dinheiro, com ambiente de trabalho, com felicidade das pessoas, transformar a vida de quem estava investindo nos nossos negócios lá na ponta, ajudar com que esses caras fossem as pessoas que mais performassem no mercado brasileiro. Mas como todo negócio que escala muito, Edu, você imagina o seguinte, o churn do franchising brasileiro, a BF fala em 6%. Qual que é a diferença para o cara que é o sustentável lá, que tem 30 unidades, e quando você fala em 6% de churn, 6 vezes 3, 18, ele vai fechar 2 unidades do ano. A diferença é que, como eu tenho 11 mil, 6% significa quase 700 unidades. Eu sou menos sustentável que ele? Não, eu sou maior que ele. Sim. Eu sou sustentável igual. Gera o impacto, né? O impacto é maior. Sim. A diferença é que no ano seguinte eu abro mais 5 mil franquias e ele abre 10. Então, assim, aí as pessoas correlacionam
pô, essa empresa aqui fechou 2, eles fecharam 100. Logo são... Né? Se eu tenho 1.000 e o churn é 6%, eu vou fechar 60%. Sim. O impacto é maior. Perfeito. E eu acho 6% no ambiente do Brasil, que é um ambiente difícil, não é um ambiente baixo. É baixo. É muito baixo. É baixo. Eu achei, inclusive, que era mais. E quando tu falou agora, eu fiz uma cara porque eu achei que tu falou, não, é 6, mas não é, na verdade. Então Não, é mais. O que a BF fala é 6. Churn do franchise, a gente trabalha com meta de 8. Uhum. Você imagina entre 8 e 10. Mas e deve ser eu imagino que, não sei como tu lida com isso, assim, mas o nosso propósito, desde que a gente abriu a empresa, como eu fali lá atrás, era fazer com que as pessoas não passassem pelo que eu passei cometendo erros. Então, quando entrava uma empresa aqui e dava algum problema, isso me machucava demais. E eu imagino que pra ti deve ter... não sei se agora tu lida um pouco melhor, mas deve ser uma dor quando algum modelo de negócio não dá certo. Imagina o seguinte, né? Que 6% de churn, esse 6% é 100% do dinheiro de uma pessoa que investiu no negócio. Exato. Então, cada negócio que fecha, ele dói como se fosse em mim, como se eu estivesse fechando um negócio meu. Só que eu aprendi a separar, Edu, em 2 etapas. As pessoas que fecham porque realmente teve erro, porque, cara, empreender no cenário do Brasil, de repente você erra num ponto comercial, mesmo com tantas ferramentas de inteligência artificial de inteligência de mercado que nós temos, você pode errar. Empreender está diretamente relacionado a correr riscos. Quanto mais risco você corre, teoricamente, mais é o seu potencial de impactar o mercado. E erros que podem acontecer na operação, na implantação, ou às vezes na gestão, ou às vezes até no modelo de negócio, por isso que a gente procura validar muito bem. Vou até contar sobre um baita caso aqui que aconteceu hoje. E separar entre as pessoas que compram seus negócios e deveriam fazer e executar a sua parte e não executam. Então, assim, tem empreendedores negligentes que tratam seu negócio como se não fosse seu. Eu contratei um gerente, não faz o modelo de gestão que a franqueadora indica, não vai na unidade, não opera, não treina o time, e a franqueadora, ela não consegue fazer ingerência sobre o cara, porque o negócio é dele. Sim. É um CNPJ. Sim. E aqui no Brasil se tem uma dificuldade, Edu, que o brasileiro como latino, diferente um pouco do americano, o americano você mostra um contrato para ele respeita o contrato, porque ele sabe que as regras lá funcionam. Sim. Aqui você mostra um contrato para a pessoa e fala, você não está seguindo a regra que você prometeu, o cara fica puto contigo. Sim. Ele para de falar. Sim. Entendeu? Então, cara, eu acho que a pessoa compra uma franquia para seguir regra. Se ela não seguir, tem um cara que eu conheci, fui palestrar em Natal, lá num evento chamado Fórum em Negócio, o professor da oratória, né? Que é o Giovanni. E aí conheci ele no carro, indo pro evento, e aí ele, Léo, tô querendo fazer a franquia e... Caramba, que você tá aqui, bora, cara, que eu vou ser como meu sócio. E aí, naquela ansiedade de tomar o mercado logo, porque é um cara que tracionou muito no digital, ele tá, acho que com 500 mil no YouTube, 2 milhões no Instagram. E aí eu peguei e falei, Giovanni, fizemos uma reunião hoje, né? Calma, vamos abrir a primeira unidade. Vamos validar o modelo de negócio mesmo com benchmarking de outros cases nesse segmento. Vamos validar o modelo, vamos validar o brand, vamos validar o ICP, vamos validar tudo. Na hora que tiver tudo validadinho, a gente escala. E vai ser rápido a escala, porque você tem um nome muito forte, eu tenho um nome muito forte. Mas vamos fazer o processo do jeito que tem que ser feito. A ansiedade ela é complicada, porque parece que o mercado vai fugir. Né? E não, o mercado vai continuar aqui. E esses mercados, alguns mercados, eles têm uma economia circular, né? Essa foi boa, Edu. Porque eu vejo isso por mim também. No início eu fui muito aqui, ó. Sobrou quanto de lucro? Investe tudo. Sobrou quanto de lucro? Investe tudo.
mas porque tinha essa ansiedade, mas eu via que isso era muito por provação. Era uma coisa minha. Em querer fazer tudo muito rápido. Tudo muito rápido, querer me provar, daí entra em questões mais psicológicas. Nunca vi meu pai na vida, mãe faxineira, vim morar sozinho com 15 anos. Então eu queria provar para o mundo que eu conseguia. Só que isso trouxe vários pontos negativos para o empreendedorismo junto. Da mesma forma que eu consegui crescer, eu não consegui sustentar. Entende? Aí onde veio a queda, veio todos os aprendizados e tudo mais. Mas aprendeu, né? Aí aprendeu. Sigo aprendendo, na verdade, né? Todo dia, mas essa do mercado, parece que o mercado vai fugir. Nossa. Eu gostei desse termo, que é a impressão que se tem muitas vezes, quando a gente vai conversar com muitos empreendedores. Não, eu preciso aproveitar. Parece que se não fizer nos próximos 6 meses, as coisas não vão acontecer mais, né? Exatamente. É interessante. Existem alguns casos de startups, de mercados de tecnologia, que a gente vê que sim, o investimento ele ajuda tu pegar um share maior, e só que é muito mais controlado que operações espalhadas. E a gente viu na pele que a gente criar uma tecnologia, a gente consegue ter um controle muito maior, porque a gente está com toda ela aqui, por exemplo, aqui dentro. Diferente de ter uma unidade lá, outra lá. O controle da qualidade se torna muito mais difícil. Teve uma ocasião, eu estava no encontro da Endeavor, né? E aí eu estava com o Fersen, que era presidente do grupo GP Investimentos, e o Fabrício do iFood também estava ali. E aí naquela ocasião, eu não sei se você vai lembrar disso, ambos tinham feito proposta para comprar Netshoes. E cara, é interessante que os caras estavam com uma briga de compra de negócio e sentado junto ali na mesa, como né? Se nada tivesse... nada tá acontecendo. Aí eu perguntei pro Fersen, olha quão visionário alguns empresários são. Eu falei assim, Fersen, mas cara, pra que a GP tá querendo comprar Netshoes? Aí ele pegou e falou assim, Léo, esse negócio é ruim tanto para GP quanto para iFood, para o grupo, né? Os dois só estão querendo a base de cliente. A gente ouviu essa história já. Proposta de milhões e milhões, mas é legal assim, você tá junto e ouvindo dos caras ali a estratégia deles, né? Perfeito. É uma base vai pagar tantos milhões, divide pela quantidade da base, tem um custo de lead, que é mais ou menos, perfeito, sensacional. E isso eu vejo que como existe estratégia de crescimento que a gente fica bitolado, né, em canal de venda, em digital, a gente quebra a cabeça. Conversando com esses empreendedores Endeavor, cara, eu já vi tanta empresa fazer mágica em crescimento. Eu lembro que nesse mesmo evento que eu estava lá com o Fabrício, o iFood tinha acabado de receber $1 bi de investimento do fundo chinês, lá esqueci agora o nome. E aí eu peguei e falei assim, Fabrício, pra quê? Ele falou assim, Léo, a gente tinha acabado de bater break-even e eu não queria investimento. Aí a Rappi entrou no Brasil. E ele falou, nesse nicho nosso, você não pode ter 2 competidores. O competidor principal precisa matar o segundo. Então eu captei dinheiro para matar a Rappi no Brasil e matou. Sim, perfeito. Então olha só, a estratégia que de repente você fala assim, puta cara, mas de repente no meu nicho, eu já tive proposta em empresa nossa, do nosso grupo, que claramente o cara só queria comprar para matar o negócio. Só para que a gente não virasse competidor futuro do cara. Então, cara, tanta estratégia, às vezes a gente fica ali no nosso mundo olhando pro nosso leadzinho, cara, mas tem muito jeito, muito estratégico. E uma coisa, né, Edu, eu sei que a gente tá meio partindo pro final, mas o empresário, cara, ele precisa estar pensando de forma estratégica. E pensar de forma estratégica é muito difícil. A gente dentro da nossa operação, de dia a dia, só ali 100%, olhando para os nossos processos, para o nosso time, sem fazer uma viagem internacional, sem estar nas melhores feiras dos nossos nichos e de outros nichos também. Edu,
eu mais aprendi sobre negócios com players de outros nichos do que com os meus concorrentes. Porque o nosso concorrente, ele costuma errar o que a gente erra, ele costuma fazer exatamente o que a gente faz. A inovação não está no nosso nicho. A inovação está quando a gente começa a olhar para empresas diferentes. Perfeito. E elas fazem coisas diferentes. Perfeito. Hoje vocês são maior do Brasil, né? Em franquia, sim. Em franquia, sim. E eu vi que vocês estão criando como se fosse um one-stop shop, assim, um local único onde quem quer franquear tem a solução lá dentro. Hoje nós temos 5 verticais, né? É uma vertical de aceleração, que foi como a 300 nasceu. O que é uma aceleração? A gente utiliza como meio de crescimento o franchising, que é um canal. Ele é um canal de crescimento. A gente optou por ele. Eu tenho uma vertical de scale-up. O que é scale-up? Até uma coisa legal de quem está assistindo entender, nós criamos o conceito de aceleração de franquias no Brasil. Não existia esse conceitual. Só que quando eu criei isso, cara, e só lembrando o número que 83% das franqueadoras vivem em um mundo que ela não está ganhando dinheiro, eu comecei a ser muito procurado. E quando eu digo muito, é muito, Edu. Eu comecei a ser procurado. Tinha meses que eu era procurado por 100 empresas. Caraca. Empresas que levantavam a mão e falavam, eu quero ser seu sócio para você fazer eu crescer. E aí, cara, eu comecei a falar não para todo mundo. Quando eu comecei a falar não para todo mundo, o que começou a acontecer? Começaram a surgir as outras aceleradoras. Perfeito. Aí o que eu criei? Uma incubadora, que eu chamo de Scale Up, que é basicamente o seguinte: quando eu vejo que o projeto é muito legal, mas que eu quero validar antes, eu jogo para Scale Up, que é em São Paulo. Só que para mim conseguir fazer esse crescimento, eu precisava educar. Então, quando eu entrei aqui, que eu vi esse auditório ali, cara, no final das contas, o core de todo negócio é educar. A gente precisa educar o nosso time, educar o nosso cliente para que ele compre mais. Criamos educação, eu comprei uma empresa de consultoria que virou a 300 Consultoria, ou seja, hoje eu formato empresas como franquia, nós somos os maiores do Brasil também nessa vertical, e eu criei uma vertical de gestão. Por quê? Porque tem muito negócio, Edu, que ele é muito legal, tipo assim, eu vou citar uma hamburgueria que é um negócio fácil de idealizar. Você pega o cara que é um artista, um cozinheiro, e ele faz um negócio muito legal em alimentação. Por que ele teve sucesso na região dele? Porque ele criou um negócio com um bom produto e com uma boa experiência para o consumidor. Só que quando ele passa a ser um franqueador, o business dele mudou. Ele não é mais um inovador, ele não é mais um cara de cozinha, ele é um gestor de rede. E muitas vezes ele não sabe fazer isso. Então o que eu faço? Eu pego a marca, eu assumo a gestão dela, eu faço ela crescer e eu pego o sócio que fez um negócio muito legal e falo, cara, você continua inovando, continua olhando para as tecnologias do negócio, continua olhando para o cardápio, continua olhando para tudo aquilo que vai deixar esse negócio com uma boa experiência de compra e nós tocamos o negócio em gestão. E a gente começou a fazer isso e ficou diferente de todo mundo. 2025 vai ser um ano, a gente tem muito movimento muito diferente do que o franchise está fazendo. Muito bom, parabéns. Obrigado. É realmente incrível o que vocês fizeram e principalmente a educação, a gente se espelha muito também, até na própria Sales, né? Sales Club, né? Então para nós é uma referência, inclusive quando eu abri, comecei se tu fuçar lá nos e-mails lá deles, lá tu vai achar. Eu queria muito fazer o curso de Sales Club, só que eu não tinha condição. Mas mesmo assim eu falei, vou mandar aqui, né? Vamos ver o que acontece. Mandei o e-mail para vocês lá. E mandei o e-mail, e lá perguntava alguma coisa, qualificação do lead, né? Que empresa você tem, ou alguma coisa assim, o nome da empresa. Falei, não tenho empresa ainda, mas um dia vocês vão me conhecer. Você não tinha empresa na ocasião? Caraca, que legal. Mas um dia vocês vão me conhecer. Que bacana, assim. Que bacana. E aí, coincidentemente, hoje óbvio, tenho a oportunidade de estar conversando contigo. E virou educação também, né? E viramos educação também, mas como falei, a educação é uma coisa que eu acho que é um ciclo natural de qualquer empresa, né? Então a gente brinca, a gente virou braço de educação da indústria e do mercado B2B. Por quê? Porque são empresas que têm muita dificuldade em montar as estruturas de educação interna, então nós viramos a escola dessas indústrias e desses mercados. Super legal, cara.
Então, disruptivo no segmento de indústria. Perfeito. E para a gente encerrar, futuro. O que vocês pensam pro futuro? Eu já vi algumas coisas ousadas no teu Instagram lá, que tu comenta se é uma das maiores do mundo, se é a maior do mundo. Nós temos uma meta que é super agressiva, né? Que é se tornar o maior player do mundo em franquias em número de unidades. É uma coisa que eu gosto bastante de olhar para o Big Number, é ter clareza do indicador que te leva a isso, em número de unidades. Porque se a gente for olhar, puta, mas vou abrir, mas qual fatura mais? Mas qual é maior? Mas qual está mais forte? Qual tem mais share? Não, nós queremos ser o maior do mundo em número de unidades, que é um super desafio, né, Edu? Porque a maior do mundo é a 7-Eleven, que tem mais de 70 anos, que é de um fundo japonês, que jorra dinheiro, e a gente vem fazendo isso muito na força do ódio. Né? É claro que a 300 hoje é uma empresa estruturada no mercado, mas nós não somos aportados, nós nunca tivemos, te falei, nós crescemos bootstrap durante 18 anos consecutivos. Então é fazer muito com a força empreendedora. É claro que hoje a gente vem mais utilizando toda essa parte de inteligência financeira, de M&A, já fizemos M&A de algumas empresas do grupo, temos outras para fazer. Uma coisa que a gente trouxe diferente para o mercado de franquia foi pegar um pouquinho daquela visão de startup, de construir negócios para vender. Então a 300 ela constrói empresas, cresce negócios, cria valuation para vender elas para players que podem se tornar globais aí. Então um pouquinho disso, cara, é se tornar o maior do mundo, a gente prega essa missa para o nosso time, para as pessoas todos os dias, que dá para fazer, mas é uma visão lá de longo prazo, 2035. 2035. A meta das... 2035. Cara, é porque assim, Edu, se a gente não constrói plano estruturado, ele não passa de um sonho. Então, quando ele está no papel e você tangibiliza e você vai acompanhando, você fala, puta, eu consigo realizar esse plano aqui. Então, nós temos um plano para fazer. Se vai dar certo, tem trocentas variáveis no meio do caminho, que empreender não é uma ciência exata, né, cara? Muita variação política, econômica, mas, cara, força, gás, determinação, resiliência a gente tem. E a gente sabe que o mercado ele não para, né? Então, por mais que venham crises e vão crises, eu acho que a crise ela serve também como um filtro de mercado. Então, existem mercados como o digital que agora está virando um mercado maduro, que ele é um mercado novo, então como todo mercado novo é bagunçado, então o mercado não vai parar, a economia não vai parar. Então existe espaço para crescimento para empresas maduras, sérias, né? E a crise ela separa, né, cara, os meninos das crianças, né? Legal, cara. Parabéns aí pelo negócio aqui, fiquei muito bem impressionado. Bom ver empresas de Joinville com esse gás, com essa determinação, mas acima de tudo fazendo esse trabalho diferenciado que vocês estão fazendo. Estou super encantado com a sede de vocês aqui, ficou realmente muito bonita. E tenho certeza absoluta, tá, que vocês vão ter muito sucesso aí, vão bater todas as metas de vocês. Amém, obrigado. Inclusive sou cliente, tá? Sou cliente da GoFi, a gente tava falando antes. Cliente da GoFi, teve pessoas da 300 que vieram na educação. Legal. Vieram na educação, a gente cedeu alguns, porque a gente treina muito times, né? Sim. E daí eu falei com o Ronaldo, quer mandar alguém teu time que faça sentido? Acho que era da Neurovendas, do Yuri. Ah, sim. Daí eles acabaram vindo, e o Yuri tá louco, né? Ele encanta todo mundo. Brabo, né? Acho que é isso daí, encerramos assim esse bate-papo. Eu queria falar que realmente eu estou muito feliz de ter conversado contigo. Estou muito feliz, muito honrado. É uma pessoa que eu acho que tu... algumas vezes já criticaram a gente, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais admiro é que em pessoas que estão na posição que tu tá, é que tu sempre tá braços abertos, porta aberta, é super humilde. E eu vejo que as pessoas que criticam nunca construíram ou não estão em lugar nenhum, né? Estão apenas criticando as outras. Diferente de pessoas que eu vejo como vocês que continuam motivando e falam, cara, dá certo, muda a mentalidade, não pensa pequeno, pensa grande e dá o mesmo trabalho. Então, gratidão por tu estar aqui.
Obrigado por ter aceito o convite e aguardamos, quem sabe, um segundo podcast. Opa, vamos sim, com certeza. Estamos aqui na cidade, bateu a agenda, a gente vem aqui, vai ser um prazer. Fechou, muito obrigado. Tamo junto. E assim, nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!